Glória a Jesus, aleluia. Como é bom, irmãos, pertencer à família de Jesus. Não, a minha família é muito grande. A minha família é muito linda. Estou olhando daqui de cima, um povo bonito, um povo alegre, um povo forte do açaí que vocês têm aqui. Oh, terra abençoada de vocês, que terra abençoada. E eu me sinto muito amada por Jesus e estar aqui, hospedada na casa dos meus amigos pastores, né? Que os amo com tanto carinho. E aqui alguns rostinhos que eu estou lembrando, olhando daqui de cima, me lembrando desde a última vez que eu vim, né? E sou recebida com tanta alegria, irmãos, com tanta alegria. Então, é presente dos céus estar com vocês aqui. Amém? Glória a Deus. E eu quero pedir para você fazer algo. Você hoje já falou para ele assim, para Jesus: eu te amo, Jesus. Você já fez uma declaração de amor para ele? Ai, pastor, eu faço constantemente. Mas vamos fazer agora? Vamos. Você pode ficar de pé? Fica de pé, irmãos. Nós somos apaixonados por ele, amém? Adoradores extravagantes, que unção nesse altar, que presença de Deus nesse louvor, amém? Glorificamos a Ti por esse grupo, Senhor, porque quando o Espírito Santo flui, é porque tem vida no altar com Ele, amém, queridos? Eles pagam um preço diante do Senhor, amém? Então vamos fazer assim, ó, vamos jogar um beijo para o amado das nossas almas, faz assim, ó, e diga: eu te amo, Jesus, amém? Aplauda Ele com alegria. Nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos, ó Rei da Glória, aleluias, pode sentar, já fizemos a bagunça santa aqui, oh, aleluia, eu sou apaixonada por esse Rei da Glória, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele fez na minha vida. Eu vou tomar na minha água aqui, gente, olha meu presente aqui, ó, que eu ganhei hoje, vou tomar na minha garrafa, então, minha aguinha, deixa eu só abrir aqui, para já deixar prontinha, pronto, olha aqui, irmãos, embora acho que eu prefiro num copinho, viu, mais fácil para mim agora, amém? Queridos, eu venho de São Paulo, para quem não me conhece, talvez pessoas mais novas aqui à igreja não me conhecem. Eu venho de São Paulo, capital, eu sou a esposa do Odinei, o homem mais lindo na terra, oh glória! Eu quero falar para os casais que é possível ficar apaixonada pelo marido com 43 anos de casado. Ó, o mesmo homem, mesma mulher, não trocou não, mas é possível sim com Jesus, né? Quando o Senhor está num relacionamento, Ele blinda a nossa casa e Ele blinda o nosso coração. Eu sou muito apaixonada pelo meu esposo. Na igreja eles morrem de rir, porque às vezes ele vai ministrar oferta e eu termino de dar os avisos e a gente se encontra assim, mas tem que dar um beijinho, a gente tem que dar um beijinho, uma bicotinha assim, e os irmãos morrem de rir a igreja. Mas é um amor que Deus sustentou em nós há 43 anos atrás, né? Então Deus, eu quero começar a dizer para os casais aqui, viu? Tem avivamento, para o teu casamento também. Amém, Jesus. E nós temos 4 filhos, né? Tenho a Priscila, a Bruna, o Odinei Júnior e o Isaac. E desses filhos, uma apenas me deu netos, por enquanto. Porque eu oro a Deus, né? Para os que estão calmos, sossegados lá. Casa logo, Jesus, eles tudo. Tenho 3 solteiros, só uma casada, que me deu 2 netos, que é o menino de 10 anos e uma garotinha de 2 anos e meio. E eu sou uma mulher extremamente feliz, irmãos, porque Deus, Ele me chamou, tirou das trevas para o reino da sua luz, amém? E vim debaixo da bênção do meu esposo, pertenço à Igreja Apostólica Casa Firme, lá em São Paulo. Eu sou uma filha também espiritual, que tem autoridade sobre a minha vida, amém? A pastora Silvia deve viajar direto, pastora Silvia deve ser que nem um passarinho, livre, leve e solto. Só não, irmão, só não. Eu tenho pastores, eu tenho meus apóstolos, meus pais espirituais lá em São Paulo, né? O apóstolo Issan e a apóstola Denise. E há 27 anos caminho com eles. Vocês acham que é muito tempo? 27 anos juntos com eles. Então também é possível você estar numa igreja, sabe? E amar seus líderes e ser feliz. Quantos estão entendendo? Diga amém. Glória a Deus. E eu feliz nesse seminário, aliás, nessa conferência,
E você sabe o que a conferência significa? Conferência é conferir. Então tudo que vai ser falado aqui é para nós fazermos um check-up dentro de nós, né? E o tema que os pastores me deram é avivar. Oh, glória, aleluia, avivamento, avivar, né? E hoje é o primeiro dia. Então, a gente sempre costuma dizer assim que as águas, Deus vai derramando as águas do Espírito. E essas águas vão aumentando. Então hoje é o primeiro dia, as águas vão subir para amanhã. Então diga para o teu irmão do lado, diga assim, você não pode faltar amanhã. Porque as águas vão subir a cada dia desta conferência, eu creio em nome de Jesus, as águas do Espírito Santo, amém? E dentro deste tema, o Senhor ministrou meu coração no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 2 e 3, né? Antes eu quero orar e declarar que o amado Espírito Santo já está neste lugar. Oh, aleluia. Essa casa é de Deus, essa igreja pertence a Ele. Espírito Santo amado, Tu tens toda a liberdade. Marca nossos corações com Tua alegria. Marca nossas vidas com Tua unção e Teu poder. Jesus, eu me coloco, Senhor, aqui como Teu instrumento. Que a minha boca saia apenas palavras, Senhor, que Tu queres que eu fale. Que não saia nenhuma palavra a mais nem a menos daquilo que o Senhor não deseja. Tu tens todo o domínio e controle sobre a minha vida. Espírito Santo de Deus. Senhor, que esta palavra flua no coração do Teu povo. Esse povo lindo, Senhor, que estão aqui hoje, que deram resposta para Ti, que estão sedentos da Tua presença, Pai. Que eles saiam desta noite hoje, tocados pelo Teu imenso amor, em nome de Jesus. Pode dizer amém? E dar mais um aplauso para Ele. Glória a Jesus. Aleluias. Amém. Bom, então, nós vamos projetar aqui, o versículo já está. Eu quero falar em Abacuque 2, versículo 2 e 3, amém? Diz assim a palavra do Senhor: escreve a visão, torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler até quem passar correndo, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Amém, Jesus. E falar sobre avivados, sermos avivados, avivamento. E orando ali eu senti do Espírito Santo de começar a falar sobre o avivamento que começa quando o altar é curado. Quantos querem ser mais e mais avivados? Irmãos, ao longo desses dias nós vamos ver o que é sermos avivados. É a coisa mais tremenda dos céus a gente ser avivado. Oh, glória, aleluia. Você vai sair dessa conferência, um homem, uma mulher assim, ó, cheio do poder de Deus, avivado. Oh, glória. E quem passar por você vai sentir esta unção e este fogo santo. Glória a Deus. Você pode dar um amém? Então aqui o avivamento começa quando o altar das nossas vidas é curado. Uau! Antes de Deus manifestar o avivamento coletivo, irmãos, olha só, Ele vai curar o quê? Altar individual. Ele vai curar o nosso altar individual. Antes de Deus liberar um avivamento coletivo sobre toda a igreja, Ele começa a trabalhar dentro de nós. É no nosso altar individual. Olha só, Ele diz assim: todo homem, toda mulher, filhos meus, eu restauro de dentro para fora. Oh, aleluia, Senhor. E a Bíblia fala de Abacuque. Quem era Abacuque? Abacuque era um profeta. Oh, aleluia. E Abacuque estava ferido. Ele estava triste. Ele estava ferido por dentro. Por quê, pastora? Porque Abacuque via corrupção, gente. Na época de Abacuque havia corrupção, havia injustiça. Na época de Abacuque, o profeta Abacuque, havia o quê? O mal prosperava ali naquele lugar. E quando Abacuque fala para o Senhor, até quando, Senhor? Quando ele fala ali com Deus, quando você começar ali, Senhor, até quando esse mal vai continuar? Até quando essas pessoas más vão estar? Ele questionava Deus, Pai, até quando? Porque ele estava triste, né? Abacuque 1, lá no capítulo, pode pôr Abacuque capítulo 1, versículo 2, olha só o que ele fala aqui: até quando, Senhor?
Ele estava triste. Mas a Bíblia diz que Deus não repreende. Ele questionou Deus: Senhor, até quando tu permitirás isso aqui continuar? Mas a Bíblia diz que Deus não o repreende. Mas Deus faz, sabe o que com Abacuque? Deus o leva para um outro lugar, um novo lugar de visão. Olha só, quero profetizar que olhos serão abertos aqui. Olhos espirituais. Seus olhos vão começar a ver a revelação dos céus em nome de Jesus. Deus leva ele para um novo lugar de visão, aonde o profeta Abacuque começa a compreender que o avivamento, ele começa quando a dor é transformada em propósito. Uau! Quando a dor é transformada em propósito. Então Deus diz assim: eu vou avivar este povo. Eu vou liberar uma glória, uma graça sobre vocês. Mas antes eu vou levá-los a serem curados de todas as tristezas e mazelas do nosso coração. Pensa comigo. Você, quando vai arrumar a tua casa, fazer uma faxina, você não mexe em nada, você só pega um cheirinho e espirra? Aquele cheirinho vai durar? Não. Sabe aqueles bom ar, aquelas coisas que a gente põe para ficar cheirosa a casa, que fica? Mas não. A limpeza, uma pia toda suja, não, nós temos que fazer faxina. Então o Espírito Santo está dizendo aqui, nesta conferência, Ele vai nos lavar com as águas do Espírito, oh aleluias, Ele vai nos limpar, Ele vai nos moldar, nos preparar de forma linda e poderosa, para que o seu ano não vai terminar como começou. Quantos recebem isso? Nosso ano não termina como começou. Pastora, desculpe, meu ano começou muito bem, e se terminar assim, já estou dando glórias. Não, irmãos, Deus sempre tem mais para mim e para você. Nós não podemos nos acomodar, Ele sempre tem mais, Ele sempre quer derramar mais. Ele quer muito, Ele não quer que nós sejamos acomodados. Eu estou bem com a minha porção, Jesus. Não, Ele quer te tirar deste lugar, te levar para o mais elevado com Ele, com experiências maiores e melhores, oh aleluias. Então o avivamento dentro de nós começa quando o nosso altar recebe cura. Abacuque estava frustrado. Alguém aqui já se frustrou? Ou é só em São Paulo? Oh meu Deus, como que a gente se frustra, né, irmãos? Abacuque estava frustrado, Abacuque estava ansioso, Abacuque estava decepcionado com o que ele estava vendo na nação dele ali. Ele estava triste, ele estava decepcionado com o que via. Irmãos, como o que, pastora Silvia? Como muitos de nós. Quantos de nós já não vivemos isso, decepcionados? Como muitos de nós cansados, pessoas tristes, corações com medo. Talvez você possa estar enfrentando uma situação que tá pesando o seu coração, passando por algo e dizendo: Senhor, eu não sei como eu vou resolver isso. Então, sabe aquele coração com medo? Talvez aqui com mágoas, tristezas, mágoas, né? Às vezes um sentimento de vingança travestido de justiça, né? Às vezes a gente, não é que a gente quer o mal para a pessoa, mas a gente pede justiça para Deus, Senhor, sobre aquela pessoa. Quantos estão entendendo? Diga amém. Mas quando Deus chama Abacuque, e Deus fala assim para ele: Abacuque, escreve a visão. Uau, escreve a visão. O que o Senhor está dizendo? Ele está dizendo assim: Abacuque, transforma a tua dor e decepção na sua mensagem de cura. É isso. Abacuque, escreve a visão. Que visão? A visão que Abacuque tinha para aquela terra. Abacuque tinha uma visão completamente diferente do que estava acontecendo, do que estava acontecendo ali. E Deus então diz para ele, ele chama, escreve a visão. Deus estava falando: transforma a tua dor em mensagem. Cura-te, Abacuque, dessa frustração, para que cure outras pessoas. Oh glória. Curados para curar. Você pode dizer isso comigo? Eu sou curado para curar. Diga isso. Nós somos curados para curar, irmãos. A igreja de Jesus é liberta para libertar, amém? Eu creio nisso e é isso que o Senhor nos faz. Então, o que o Espírito Santo, Deus, quando mandou ele escrever a visão, escreve a visão que você tem. Escreve a visão que você quer que aconteça aqui nessa terra, Abacuque. Aquilo que você quer que eu faça, Abacuque. E Abacuque escreveu a visão. O que o Senhor está dizendo? O Espírito Santo, ele não unge feridas abertas. Ele cura primeiro e depois ele derrama a unção. Ele nos cura primeiro.
de toda decepção, de toda frustração. Exemplo bíblico, pastora. Eu trouxe aqui um exemplo, José. A história de José é muito forte. Foi ferido pelos irmãos, injustiçado por Potifar, esquecido na prisão, mas ele teve o quê? Ele era resolvido em Deus. Ele era resolvido em Deus. Irmãos, tudo que Deus quer é que sejamos resolvidos nele. Que não importa o que estejamos passando, mas Deus em primeiro lugar. Posso ouvir um amém? Não importa se a luta que você está vivendo, Deus não se esqueceu de você. Deus não tira férias de você nem de mim. Oh, aleluia! Deus não diz assim, eu vou tirar umas férias da Silvia porque ela está me cansando muito. Deus não faz. Amém? Então o Senhor está dizendo assim, ó, eu vou curar e depois eu vou ungir. E José era assim. José era resolvido em Deus. José é um coração. O coração dele era centrado. Ele passou por todas essas coisas. Quando José teve a oportunidade de se vingar, quando ele teve poder para se vingar dos irmãos que o venderam, que o traíram, né? Ele escolheu perdoar. Oh, aleluia, Jesus. Ele escolheu perdoar. A Bíblia diz que José foi curado e então se tornou um canal de cura para toda a nação dele. Isso está em Gênesis 50, versículo 20. Ele tornou-se cura para toda a nação. Ele foi o governador do Egito, irmãos. Olha onde Deus colocou aquele jovem, aquele moço. Nós somos chamados para ser um altar vivo. Olha só, o altar, que é o nosso coração. O que representa o altar? O que representa o altar? O altar representa o lugar do encontro. Oh glórias, do encontro com Abba Pai. O altar representa o lugar do encontro. O altar representa o lugar da entrega. O altar representa o lugar do fogo do Espírito Santo. Oh, aleluias. Altar, quando nós falamos de um altar do nosso coração, representa o quê? Lugar de encontro com o Senhor, lugar de entrega, lugar do fogo do Espírito Santo. Agora pensa comigo, um altar rachado, um altar sujo, um altar abandonado. Você acha que vai sustentar o fogo do avivamento? Você acha que este altar vai conseguir sustentar o fogo do Espírito Santo dentro dele? Por isso o Senhor está nos chamando, reconstrói o altar dentro de você. Eu quero fazer uma pergunta para você responder aí no teu coração. Você acha que você pode fazer mais para o Senhor? Você acha que você pode dar mais para Jesus do teu tempo, da tua adoração, da tua devoção a Ele, da tua santidade? Claro, irmãos, nós podemos sim sempre melhorar. Nós podemos na ajuda do Espírito Santo de Deus. Diga amém. Oh, o Senhor está dizendo, ei filho, reconstrói o altar do teu coração, porque eu vou derramar uma unção sobrenatural sobre a tua vida. Eu vou fazer algo poderoso e sobrenatural. Deus está nos chamando nessa conferência. Reconstrói o altar dentro de ti. O avivamento pessoal é quando o coração volta a ser altar. Uau, glória a Deus. Quando o nosso coração volta a ser um altar para o Senhor. Eu não posso abrigar coisas ruins nesse coração, porque ele é altar do Senhor. As ervas daninhas não podem estar no meu coração, porque ele é altar do Senhor. Amém? Elas podem até chegar, sim. Temos uma nossa humanidade, mas logo caímos em si. Dizemos, Senhor, perdoa-me, Pai. Eu achego a Ti, eu peço perdão, Jesus. Espírito Santo, me ajuda. Queridos, quando você chora diante do Senhor, quando nós nos humilhamos diante do Rei da Glória, quando nós pedimos perdão e reconhecemos nossas fragilidades, nossas fraquezas, como o Senhor se alegra nisso. O Senhor está dizendo assim, o avivamento pessoal é quando o coração volta a ser altar. E como é que isso acontece, pastora Silvia? Onde há perdão em vez de mágoa. Onde há fé em vez do medo, porque a fé é o contrário do medo, irmãos. A fé é o contrário do medo. O medo quer roubar a tua fé no Senhor, olha só. Onde há obediência em vez de resistência, obedecer à voz do Senhor, nos inclinarmos à voz dEle, ao querer dEle. Romanos capítulo 12, versículo 1, olha o que o Senhor nos diz. Romanos 12, 1. Apresentai-vos os vossos corpos como sacrifício vivo, santo
e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Oh, aleluias. Irmãos, Deus não quer apenas usar você, Ele quer habitar, Ele quer morar, Ele quer ter 100% de liberdade dentro da tua vida, aleluia. Jesus quer ser adorado por nós, amém. Ele não quer simplesmente te usar, Ele quer habitar em você, Ele quer te encher com a glória dEle, com a presença dEle, é isso que Ele está dizendo. E quando Ele disse para Abacuque, escreve a visão, o que Ele estava querendo dizer? Abacuque, tua vida é uma carta viva. Uau, aleluias. Abacuque, a tua vida é uma carta viva. Abacuque então recebe a ordem, escreve a visão. O que significa escrever a visão? Mais uma vez, isso significa registra o que eu estou fazendo em ti, para que todos saibam que sou eu quem restaura. Como assim, pastor? Escreve a visão e anda e as pessoas vão ler. Deus está dizendo, o que é escrever a visão? Registra o que eu estou fazendo em ti, para que todos saibam que sou eu quem restaura. A sua vida fala mais alto do que tua voz. A nossa vida fala mais alto que as nossas atitudes, queridos. Aonde você chega, o bom perfume de Cristo exala ao ambiente. Aonde você chega, com o teu altar restaurado, a presença de Deus vai na tua frente. O lugar que você entra, você não entra só, você entra escoltado por anjos celestiais. Quantos podem dizer amém? Oh, aleluias, aleluias. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, Jesus habita nesse homem aí. Jesus mora nesta mulher aí, esta mulher exala Jesus, este irmão exala Jesus. Isso que nós temos, nesse patamar que nós temos que chegar, irmãos. É isso. As pessoas olhar para você e para mim e ver Cristo Jesus em nós. É isso, irmãos. Isto é altar restaurado, altar curado. O Senhor está dizendo, Abacuque, escreve a visão. Por que, Abacuque? Registra o que eu estou fazendo em ti, Abacuque. Uma mudança. Deus começou a trabalhar com Abacuque ali. 2 Coríntios 3:3. Olha o que a palavra do Senhor diz. 2 Coríntios 3:3. Que bênção. Olha lá. Porque sois carta de Cristo, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Olha isto. Oh, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Olha só. O Senhor está dizendo, você e eu somos carta viva. Cartas vivas. Como assim, pastor? Aonde você passar, as pessoas vão ler o quê? O amor. Vão ler o perdão. Vão ler a graça de Jesus Cristo de Nazaré. Aonde você entrar, com quem você conviver, as pessoas precisam ver em nós, irmãos, essa graça, esse perdão e essa unção do Senhor Jesus em mim e você. Quantos estão entendendo? Diga amém. O Senhor está dizendo, carta viva. As pessoas vão ler o perdão, vão ler sobre o amor, vão ler a graça do Senhor. Quando uma mulher, um homem de Deus, ele é curado nas suas emoções, ele é curado no seu interior, sua história se torna testemunho. Uau! A tua história, por mais difícil que tenha sido, a tua história, por mais vergonhoso talvez que você ache que tenha sido, mas o Senhor está dizendo, quando você é curado, sua história se torna um testemunho, aleluia. E que testemunho é esse? O testemunho é o fogo que acende outros corações. O teu testemunho vai acender outras vidas. O teu testemunho vai acender outros corações. Seu passado não é uma vergonha, não, meu irmão. Meu passado, pastor, eu não quero nem pensar nesse meu passado. É uma página onde Deus escreveu graça. Aleluia. É uma página onde o Senhor Jesus escreveu graça com o sangue dele derramado na cruz. Sabe? Tudo que o diabo quer que você se envergonhe da vida que tem, se envergonhe de um passado, de alguma atitude errada que você teve. O Senhor está dizendo, teu passado não é uma vergonha, é uma página onde eu escrevi a graça. Oh, aleluia. Quando você deixa Deus escrever a visão na sua alma, sua vida se torna a mensagem dele.
Quando você se permite deixar Jesus limpar e lavar o altar do teu coração, da sua alma, a sua vida se torna a mensagem dele. Quantos estão entendendo? Diga aleluias. Oh, glórias, amém. Deus quer curar para usar. Olha só. Abacuque queria justiça. Alguma vez na sua vida você já quis justiça? Alguma vez você já pediu justiça? Olha só, ele queria justiça. O que Deus fez? Deus curou Abacuque e lhe mostrou misericórdia. Olha, um altar restaurado. Misericórdia. Abacuque, você está me pedindo justiça, Abacuque? Pois eu vou te mostrar a minha misericórdia. Abacuque queria resposta. Deus lhe deu resposta, Deus lhe deu revelação. Diga aleluias. Deus deu revelação para Abacuque. Abacuque, você quer vingança desse povo mau? Abacuque, eu estou te mostrando minha misericórdia. Abacuque, você quer resposta? Eu estou te dando revelação. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo? O verdadeiro avivamento acontece quando nós paramos de discutir com Deus e começamos a ouvi-lo, a desejar ouvir a voz do nosso amado. Quando nós paramos de dizer: até quando, Senhor, a minha vida vai ficar assim? Até quando, Senhor, essa pessoa na minha família vai me espizinhar? Até quando essa pessoa no meu emprego vai me humilhar? Não, irmãos, tira essas palavras. Adore a Ele. Simplesmente adore o Senhor. E diga para Ele: a minha vida é Tua. Eu estou, Senhor, no Teu altar. Eu sou um adorador, Pai. E quando você começa a declarar isso, é isso que o Senhor estava curando. Deus curou Abacuque. Deus disse a Abacuque: olha, quando você parar de pedir justiça, tu vais enxergar a minha misericórdia. Até quando, Senhor? Abacuque perguntou para ele: até quando? Me fala, Deus. Abacuque, quando você parar de discutir comigo, você vai começar a entender o mistério que eu estou fazendo. Quantos estão entendendo, igreja? Aleluia, 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 aleluia. Olha só o que o Senhor está dizendo. O verdadeiro avivamento acontece quando paramos de interpelar Deus, questionar Deus. Exemplo, trouxe outro exemplo bíblico. Pedro, apóstolo Pedro. Pedro negou Jesus, não é verdade? Você sabe da história. Pedro negou, Pedro falhou, Pedro se afastou, mas o Senhor o curou com 3 perguntas. Quais, pastora? Pedro, tu me amas? Amas-me, Pedro? 3 vezes perguntou a mesma coisa. Ali houve uma cura do Senhor Jesus na vida de Pedro. A Bíblia diz que Pedro ali se levantou e pregou no Pentecostes a palavra. 3.000 vidas foram salvas. Uau! Uau, 3.000 vidas. O homem que estava mal, o homem que estava se sentindo culpado, envergonhado diante de Jesus Cristo por ter negado Ele. Aí Jesus vem com a doçura de Cristo Jesus e cura aquele homem com 3 perguntas. Pedro, amas-me? Apacenta minhas ovelhas, Pedro. Tu me amas, Pedro? Irmãos, um homem e uma mulher curado o seu altar do coração, ele ama tanto o Senhor, que tudo o que ele deseja é fazer o desejo de Deus, a obra do Senhor. Você pode aplaudir o Rei da Glória? Aleluias! Oh, glória! Aleluias, aleluias. Pedro então pregou ali. O Senhor está dizendo: eu só confio fogo em quem aprendeu a ser curado. Uau! Ele só confia esse avivamento em quem aprendeu a ir para o lugar da cura, que é no altar. Irmão, sabe qual é o lugar da cura? Que eu acho tremendo esse lugar. E eu não acho esse lugar vergonhoso para a gente estar, e nem de compartilhar e de falar para alguém. Sabe que lugar que é? Que eu fico impactada? A olaria de Deus. Deus, quando fala: desce a casa do oleiro, conserta o altar do teu coração, conserta o vaso. O vaso está com rachaduras, o vaso está com rupturas, conserta o vaso. Às vezes a nossa alma pode projetar isso, que eu tenho vergonha de dizer que Deus me mandou para a olaria. Não, irmão, isso é honra. Isso é porque Deus nos ama. É porque Deus olhou para você e disse: filho, eu tenho tanto para entregar para ti. Eu tenho pressa. Eu preciso que você prepare o altar do teu coração para eu avivá-lo, para uma obra linda que eu vou liberar sobre ti. Quantos recebem? Diga amém. Oh, glória! Então o Senhor está dizendo: não espere o fogo cair sobre todos. O avivamento, seja você o primeiro altar a ser aceso. Quem quer ser aceso?
nessa conferência, diga: eu quero o meu altar aceso, Senhor, eu quero o meu altar aceso. O avivamento que a igreja precisa pode começar em você. Diga comigo, começa em mim, Senhor, o avivamento. Quem é tocado pelo fogo do Espírito Santo nunca mais vive apagado. Uau! Tocado pelo fogo do Espírito Santo, nunca mais você vai viver apagado. Quantos estão entendendo? Diga amém. E eu trouxe um outro versículo agora, que quando eu estava estudando essa palavra lá em São Paulo, o Senhor me falou sobre ele, né? Muito forte esse aqui, olha só. Amós, capítulo 5, versículo 19. Amós, capítulo 5, versículo 19. Olha lá. Glória a Deus. Você já leu esse versículo, irmãos? Olha isto. É como se um homem fugisse de diante do quê? De um leão. E que mais? Depois do urso, olha lá. Um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Ou como se entrando na sua casa, a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por quê? Uma cobra. Estava estudando e veio esse versículo forte, não estava nem pensando nele. E eu falei: Jesus amado, então vamos lá. Em Amós 5, 19, o que o profeta está mostrando? A estratégia mais terrível de Satanás, irmãos. Pode deixar o versículo, por favor, projetar. A estratégia de Lúcifer, terrível. O que o diabo faz? Essa aqui é uma estratégia do diabo. O que ele faz? Ele faz o seguinte, ó. Ele usa o nosso temperamento, ele vai usar as paredes da nossa personalidade para tentar roubar a nossa herança. Ai, pastora Silvia, eu não estou entendendo nada. Então vamos lá. Eu peguei esse versículo e eu vou narrar aqui para você uma metáfora, uma história, uma ilustração com esse versículo, e você vai entender o que Deus vai falar conosco com esse versículo aí. Amém? Então eu vou começar a narrar a história. Presta atenção, olha só. Vamos ler de novo? Volta lá. É como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Ou como se entrando numa casa, a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Então eu fiz a ilustração para você entender bem o que o Espírito Santo me pediu para liberar aqui. Vamos lá. De madrugada, antes do alvorecer, olha só, os campos ainda molhados de orvalho, um lavrador sai da casa dele para trabalhar. Esse lavrador sai da casa e caminha apressadamente por uma estradinha ali que ele já conhecia, sentindo no rosto o ar fresco da manhã. A cabeça desse lavrador de manhãzinha fervilhando de ideias boas para o dia dele lá que se inicia. Mas de repente, gente, o que acontece? Quando ele atravessa um pequeno orvalho ali, um pequeno arvoredo, ele tem a sensação de que há algo atrás dele. Ele tem a sensação de que há algo por perto. Então, esse lavrador, o que ele faz quando ele tem aquela sensação? Ele aguça ao máximo o sentido dele e fica ouvindo ao máximo ali para escutar atentamente, ver se ele percebe algum ruído, alguma coisa, ou descubra o que ou quem está lá atrás, porque ele sentiu alguma coisa ali. Mas ele não ouve nada, não ouviu nada e continua caminhando, tudo é silêncio. Então esse lavrador, ele dá um alívio de suspiro. Pensei ter ouvido um barulho, dá um alívio de suspiro e começa a caminhar. Mas sabe o que acontece? Subitamente, um leão enorme, de juba enorme, aquele leão grande, sai do meio das árvores. Aquele lavrador estava andando naquela estradinha, aquele leão sai do meio das árvores e vem na direção daquele homem, e o homem então gira nos calcanhares, desesperado. Aquele lavrador, ele começa a correr por um caminhozinho que ele viu lá, ele começa a pegar um caminho e correr desesperado, angustiado de medo daquele leão, e ele começa a correr. Tão logo ele percebe que o animal não está mais atrás dele, ele não ouve mais
mais o barulho daquele leão. Ele olha ali, ele fala: eu deixei aquele animal para trás, eu enganei aquele animal, eu consegui me esconder. E ele recobra o fôlego. Recobre o fôlego, porque ele correu tanto ali, e ele se acalma um pouco. Afinal, ele decide ir de volta para o campo, porque ele foi para o trabalho. Ele vai novamente para o campo, mas ele não pega mais a mesma estrada. Não vou por aquela estradinha que eu sei que ali o perigo está ali. O que ele faz? Ele não vai pela mesma estrada. Ele pega o quê? Ele segue pelo leito de um rio seco, sinuoso e pedregoso. E aí ele vai seguindo. O sol já está despontando no céu, porque ele saiu muito cedo de casa. E ele começa a andar por esse outro caminho. No momento que ele está andando ali, ele vira uma curva. E quando ele está virando a curva, horrorizado, o que ele vê bem na frente dele? Um urso, irmãos. Um urso. Ele vê aquele urso enorme bem na frente dele, aquele urso ameaçadoramente olhando para ele. Então inclina as patas traseiras, e aquele urso olha e faz com que vai para cima dele. Apavorado novamente, o lavrador fica desesperado, meio paralisado, e consegue virar-se e voltar correndo pelo leito do rio. Novamente ele conseguiu escapar, novamente ele conseguiu. Ele falou assim: não dá mais, hoje eu não vou mais, isso daqui já foi um sinal para mim, eu vou desistir, eu vou voltar para minha casa. Chega, primeiro o leão, agora um urso. E ele, cansado ali, ele reconhece: não dá mais para mim trabalhar no campo, no lugar que ele queria, pelo menos nesse dia, eu vou voltar para casa. E então ele entra em casa exausto, coração batendo ali, esgotado. E ele então entra em casa, se encosta na parede, ele relaxa um pouco ali, encosta para recuperar as forças. E assim que ele relaxa e baixa a guarda, o que tem na parede da casa dele? Uma serpente, uma cobra. E a cobra vem sorrateiramente. Um bote rápido daquela cobra enterra as presas no braço daquele lavrador, daquele homem. Aquele homem conseguiu escapar do leão. Aquele homem conseguiu escapar do urso. Aquele homem conseguiu escapar deles, mas foi vencido pela serpente sorrateira dentro da casa dele. Quantos estão entendendo? Não ainda? Então vamos lá. Isso aqui é uma metáfora deste versículo, irmãos. É uma comparação. Leão e urso representam o que, pastora? Simbolizam teus inimigos externos, seu dia a dia, sua luta, seu trabalho, não é verdade? Nossas batalhas, nossas lutas externamente. A serpente, o que ela representa? Essa serpente, essa cobra, ela representa um inimigo interno, sorrateiro, que está dentro de nós, que é uma alma ferida. Pessoas magoadas, pessoas entristecidas, pessoas que não conseguem evoluir no seu chamado, não conseguem sentir a presença de Deus como Deus quer que sinta. Olha só, o Senhor está dizendo: a serpente representa o inimigo interno. E esse inimigo, essa serpente, atacou o homem aonde? Dentro da casa dele. Ele conseguiu escapar do urso naquela floresta. Ele conseguiu escapar de um leão naquela floresta, mas é dentro do lar dele. O Senhor está dizendo: altares curados eu derramo unção, eu avivo homens e mulheres de altar curado. Mas o altar dentro da casa, do lar, do casamento, no relacionamento com a tua família, tem que ser curado. Labarranda cantarama cheia labaraia. É isso que o Senhor está dizendo. Esse versículo é forte demais, irmãos. É dentro de casa. Minha casa, tua casa é o laboratório da nossa missão, porque é dentro de casa que nós somos quem somos realmente. Não é na presença das pessoas, é dentro da nossa casa. É dentro da nossa casa que o diabo vai querer ferir famílias feridas. Olha isso, o Espírito Santo falou: comece a falar sobre a minha cura no coração deles. Eu vou encher o meu povo de unção, de poder, mas precisa ser curado o altar do coração. Quantos estão entendendo? Diga amém. O inimigo, ele vai atuar sobre a tua personalidade, as nossas emoções.
O diabo vai querer nos roubar através do emocional. É quando o inimigo atua sobre ela e tem as melhores oportunidades de destruir o que, pastora Silvia? Relacionamentos, casamentos, olha só, famílias, igreja, amizade e até sociedade. Até o chamado, se ele puder tocar no teu chamado, para destruir o teu chamado, é isso. Então, irmãos, se nós compreendermos como nós estamos, como somos, como as coisas se passam dentro de nós, o que é que precisa ser entregue para Jesus dentro de nós, nós não vamos mais ser escravizados dentro de nós mesmos, irmãos. Todas as vezes que nós repetimos determinada atitude negativa, ela vai se solidificando dentro de nós, ela vai se solidificando um pouco mais, ela se torna um hábito. Olha isso, sabe, aquelas atitudes que a gente sabe que não agrada o Espírito Santo. E aí o que acontece, pastora Silvia? Nós vamos criando, sabe o que? Tijolos, nós vamos acrescentando tijolos, fazendo muros na parede emocional da nossa vida. Deus não te chamou para fazer muros, Deus te chamou para fazer ponte. Deus quer que você seja uma ponte, oh aleluia! Não muro fechado, não pessoas fechadas em si mesmos. É isso que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você. Todas as vezes que nós sofremos e não resolvemos isso, não permitimos que o Espírito Santo nos lave, nos limpe, nos cure, nos mude, nós emparedamos o nosso ser. Você começa a emparedar com muros emocionais toda a sua vida, o seu chamado. Às vezes a gente se esconde atrás desses muros para não permitir que a gente sofra dores nenhuma. A gente quer se guardar de dores, irmãos. Ah, queridos, o Espírito Santo está dizendo nessa conferência, Ele vai fazer-nos nadar nas águas do Espírito. Nós vamos sair daqui nadando nas águas do Espírito. As águas do Espírito Santo vai subir tanto e vai curar a tua vida, as nossas vidas, aleluias, oh glórias. Oh, irmãos, você sabe que eu trouxe fiz uma pesquisa há pouco tempo atrás, né, sobre a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Você sabia que eles estão prevendo, por causa do aumento assustador de doenças mentais, eles estão prevendo para 2030 algo alarmante? 2030, irmãos, nós estamos em 2025, falta 5 anos. 5 aninhos só, que é isso? Olha só, nossos tempos atuais e pós-pandêmicos, irmãos, olha que estamos vivendo. Essa Organização Mundial da Saúde, preocupados com a saúde mental e emocional da sociedade, do ser humano, eles estão acelerando políticas de prevenção e promoção de saúde mental. A meta deles é ampliar investimento, priorizando a saúde mental. Eles estão assustados, a demanda tem sido assustadora. Quantas pessoas doentes, queridos, quantas pessoas doentes, encarcerados, por conta do que, irmãos? Por conta das emoções, por conta dos sentimentos. Eu perdi uma amiga, uma irmã, fiquei sabendo ontem à noite, estava na casa dos pastores, menos de 50 anos ela tem. Teve um infarto e um AVC, o que é isso? O que está acontecendo, igreja? O que está acontecendo? Pessoas jovens, pessoas novas morrendo, infartando, com AVCs. Sabe, o Senhor está nos falando aqui, para nós nos acordarmos. A Organização Mundial da Saúde estão preocupadíssimos com esse marco crítico. Aumento de doenças mentais, de transtornos psíquicos na terra. As pessoas cada vez mais indo a psiquiatra, tomando as medicações. É errado ir a psiquiatra? Não, porque Deus deu sabedoria aos médicos, a ciência se multiplica, e glória a Deus por isso. É errado, pastora, tomar um remédio, ir a um psicólogo? Não é errado, irmãos. Nós temos que cuidar do templo que é o Espírito Santo. O que Deus vai fazer, Ele faz. E o que depende de você fazer com um profissional, você vai, procura um psicólogo cristão de preferência. Mas eles estão preocupados, irmãos, olha só, 2030, um aumento assustador, doença que mais vai ter, depressão, ansiedade, entre outros transtornos, né, mentais, e eles projetam, os dados deles, para 2030, a depressão vai ser assim tão comum como resfriado. Estou resfriada, estou gripada. A depressão vai ser como se fosse um resfriado tão comum no meio do povo. Vai ser a doença mais comum. Vai superar, olha só, condições como câncer e doenças cardíacas. As doenças mentais vão superar o câncer e as doenças cardíacas. O Senhor está falando conosco, queridos.
Em 2010, pela pesquisa que eles fizeram, eles gastaram em torno de 2,5 trilhões de dólares. Um valor, porque é a Organização Mundial da Saúde. Eles reúnem os líderes mundiais para ajudar nesta área. Sabe que eles estão prevendo em 2030, 6 trilhões para cuidar do povo. Estão crescendo assustadoramente. O que é que está acontecendo, irmãos? O Senhor está falando conosco. Deixa eu entrar no teu coração. Deixa eu curar tuas emoções. Deixa eu trazer paz onde há conflito. Deixa eu trazer tranquilidade. O Senhor diz, vinde a mim. Você está cansado, sobrecarregado. Vinde a mim. Aprendei de mim, filho. Às vezes a gente entra nos nervosos terríveis, não é verdade? As coisas a gente fica desesperada, nem consegue dormir. O povo tudo sem conseguir dormir, gente. De tantas preocupações. O Espírito Santo está dizendo... Sabe que o Senhor diz? O avivamento dele não vem apenas para consolar, mas para despertar destinos. Dá glória a Deus, aleluias. Ele vem para nos curar, para despertar o nosso destino, o nosso chamado e o propósito de Deus para nós. Sabe que o Senhor está dizendo? Eu não reacendo você só para te fazer sentir melhor, não. Mas eu te reacendo com a unção poderosa, com avivamento, para cumprir algo maior para Deus. Aleluia! Você vai cumprir algo maior para Ele. Oh, glórias! Tudo é um propósito, irmãos. Tudo é por propósito em Deus, queridos. Oh, glória a Jesus, isso é forte. Irmãos, eu quero dizer uma coisa aqui. Nós não fomos chamados para sobreviver. Você não foi chamada por Jesus para você ser um sobrevivente da sua história, da sua vida. Não fomos chamados. Nós fomos chamados para arder na unção e no fogo do Espírito Santo. Ah, irmãos, onde você entrar, o fogo do Senhor com você. Ah, o diabo se investe, você repreende em nome de Jesus e o bicho cai. E aí Deus vai te usando, vai te levando para cá, para lá, e você vai ser um instrumento poderoso do Senhor. E as pessoas vão olhar para você e dizer assim, uau, que vida linda de Deus que essa pessoa tem. Que alegria que ela tem na alma. Olha isso. Curados para curar, libertos para libertar. E terminando, aqui em Romanos 12, 11, pode pôr para a gente, Romanos 12, versículo 11. O avivamento cura o ferido e envia o curado. Olha só. Sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Quem quer ser fervoroso aqui? Sabe o que é ser fervoroso? É ser avivado. Ter um fervor dentro de você. Nada te para. Nada tem o poder de roubar a alegria em Jesus Cristo da sua vida. Nada tem o poder de tirar a alegria da salvação da sua vida. Estão entendendo? Pastor, eu não estou bem, eu estou passando por uma situação. Tem situações, irmãos, que a gente chora? Claro que tem. Tem situações terríveis? Como tem. Mas Deus estabeleceu dentro de você a unção dEle, o poder dEle. E o inimigo não pode tirar o teu sorriso. Oh, aleluias! Irmão, se não consegue sorrir porque a situação é triste, cante para Ele, cante, adore. Eu lembro do meu filho quando estava internado, com uma situação difícil. Um moço, um jovem lá no hospital, 8 dias fiquei com esse menino no hospital, irmãos. 8 dias, porque o menino estava sentindo uma dor na barriga. Falou, mãe, eu não estou bem, eu estou sentindo uma dor muito forte, eu não estou aguentando, vamos para o hospital, vamos. Quando chega no hospital, eu já contei esse testemunho, o médico vai fazer o exame de sangue para ver o que está acontecendo. E faz um exame de sangue lá, e o médico chega, mãe, ele tem que ser internado urgente, vai ser internado já na UTI. Eu falei, como assim, doutor? Na UTI o menino... Mãe, ele está com um problema de pancreatite. A inflamação no pâncreas dele está altíssima. E ele já vai ser internado. Tratamento de pâncreas, irmãos, você não pode comer nada, nem água você pode tomar, é tudo intravenoso, na veia. O menino ficou 8 dias e eles tentando descobrir o que era aquilo, o porquê daquilo, e tentando uma junta médica, e tentando todos os dias, e fazendo exames, e não descobriam o porquê daquela pancreatite do menino terrível. E o menino lá da cama, sem comer, sem nem água aqui, os lábios dele tudo cortado, rachado já. Eu pegava o algodão e bebê dava assim na água, assim, passava assim nos lábios dele. E ele um dia ele acordou. No 5º dia ele acordou, só fraco, magro, já estava magrinho na cama, e acordou chorando. Mãe, o que é isso aqui, mãe?
que está acontecendo na minha vida, mãe? Por que eu estou nesse hospital assim, mãe? Eu não estou entendendo nada. O que eu estou passando isso, mãe? E ele cheio de perguntas. E eu levantei e vi ele chorando. Fui até a beira dele e disse: filho, a mãe não tem todas as respostas para te dar. Não tenho resposta para te dar. Não posso te responder isso. Mas uma coisa a mãe pode te falar. No pior momento da nossa vida, quando a gente não está entendendo nada do que está acontecendo com a gente, quando a gente pensa que a coisa vai melhorar e parece que a coisa degringolou, e quando você fica sem entender nada, eu falei para ele: você levanta adoração ao que vive ele. Neste momento eu sei, filho, quando se adora a ele. Eu sei o poder de uma adoração. Adoração é a maior arma de guerra. A maior arma de batalha espiritual é adorar o Senhor em meio às dores. É adorar e não questionar, e não perguntar. Adorar. E quando eu disse isso para ele, a palavra entrou dentro dele, sabe? Aí ele disse: amém, mãe. Aí ele: Senhor, eu confio em ti e eu quero te adorar, Senhor. Perdoa-me, Pai, do medo que eu estou sentindo, mas eu quero declarar que Tu és o Senhor. Aí começou a fazer declarações fraquinhas, começou a falar: Deus, Tu és a minha força, Deus. E começou ali na cama, chorando, declarando o amor dele por Jesus. Irmãos, não deu nem meia hora, entra o chefe da equipe e diz: descobrimos a causa. Você pode aplaudir o Senhor. Glórias! Descobrimos a causa, aleluia. Passou por uma cirurgia e tirou a vesícula ali, fizeram um procedimento e meu filho com 8 dias teve alta, foi para casa. Eu lembro que depois, jovem, passado acho que uns 15, 20 dias, meu filho assim desceu de manhã para tomar café, e eu preparando o café da manhã, e ele desceu sem camiseta, de bermuda, e ele falou: mãe, olha que coisa feia, minha barriga ficou, mãe, olha isso, mãe, ficou marcada, porque fez a cirurgia isso aí, vocês sabem, eu não consegui falar. Fez lá os 3 furos, e aí ele triste, falou: mãe, olha isso, mãe, coisa feia que ficou minha barriga. Eu falei: meu filho, sabe o que eu estou vendo aqui? A marca de Jesus, do amor dele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Irmãos, o Senhor, Ele faz você rir do problema, Ele faz você rir. O diabo quer te fazer desesperar, ficar ansioso, atrair uma doença terrível, emocional, por causa da ansiedade. Mas Jesus fala: não, filha, confia em mim, porque eu sou contigo. Esse Deus continua sendo todo poderoso. Ele continua sendo teu Deus, que pode, da noite para o dia mudar esta situação. Tudo o que Ele quer é nos forjar a força. É como com Davi. Davi, você matou o leão, Davi. Verdade. Tu mataste um urso cuidando das ovelhas do pai. Mas agora eu preciso te treinar. 13 anos demorou para Davi sentar no trono. O profeta ungiu Davi, foi na casa do pai. Deus falou: derrama azeite sobre ele ali. O profeta Samuel, sem entender, achando que era um filho, achando que era outro, achando que Deus falou: não é nenhum desses. Samuel, não olha a aparência não. E aí manda buscar Davizinho lá. Vem Davi, unge ele. Aí ungiu. 13 anos depois, ungiu a quê? Por que Deus não faz logo? Porque Deus está curando o altar do teu coração. Andar lá machoreando. Deus falou: você já venceu o leão, já venceu o urso, mas agora eu preciso te treinar para você vencer outras forças piores, seus Golias interiores. Seus Golias interiores, Davi, porque lá na frente vai ter um Saul na tua vida, e você vai precisar ser curado para curar, para não tocar no ungido de Deus. Quantos estão entendendo o que é avivamento, igreja? Deus vai derramar unção e poder sobre nós, diga amém, aleluia. Talvez você tenha entrado aqui hoje cansado, como este homem de Amós, fugindo do leão, do urso. Mas o Espírito Santo está te dizendo assim: eu quero te curar dentro de casa. É aqui dentro, você é morada de Deus. Você é casa do Espírito Santo. Deus está dizendo: eu vou exterminar essa serpente sorrateira que tenta te destruir. Deus diz: eu vou te avivar, filho.
Oh, aleluias. Oh, aleluias. Irmãos, antes de pedir, aviva, Senhor, a tua igreja, a tua obra. Não, nós temos que pedir com choro. Senhor, aviva-me, Senhor. Aviva-me primeiro. O avivamento dele vai começar dentro de você. Aquilo que você pensava assim, não vou fazer isso não, estou cansado. Deus não quer isso tudo não. Deus está exigindo. Não, o Senhor está dizendo, aviva-me, Senhor. Deixa Ele acender. Eu quero chamar o louvor aqui, por favor. Deixa Ele acender em você essa chama da paixão, do amor, da fé. O avivamento pessoal, irmãos, é o começo do avivamento coletivo. Deus quer começar por você. Irmãos, terminando aqui, eu quero fazer uma pergunta para você aqui. Oh, aleluia. Quanto tempo faz que você não chora diante de Deus? Quanto tempo faz que você não chora de adoração, na adoração? Que você se quebranta, as lágrimas caem. Tudo que você quer é ficar ali, naquele lugar secreto com Ele. Faz tempo que você não chora por Jesus? O choro é choro mesmo de derramar lágrimas. O Espírito Santo está te perguntando. Quanto tempo faz que você não chora por Ele? Não chora pelas almas perdidas? Oh, irmãos, quanto tempo faz que você viu uma situação que você foi orar para Jesus, tem misericórdia, converte esse povo, e chorou, derramou lágrimas? Oh, irmãos, vou te contar aqui algo forte. Já ouviu falar do Exército da Salvação? O Exército da Salvação, fundado por William Booth. Olha só, começou na Inglaterra, depois chegou no Brasil por 2 coronéis, David e Stella. Em 1865 chegou no Brasil o Exército da Salvação. 1865 em Londres, por este homem, William Booth, né? Deixa eu falar uma coisa. O que aconteceu com este homem? Olha só, se converteu ao Senhor, e esse Exército da Salvação, ele enviou alguns missionários para a África. Ele enviou alguns missionários para a África, e a história conta que esses missionários enfrentaram uma situação na África muito difícil. Eles enfrentaram uma situação tão difícil, e eles não prosperavam na obra missionária. E eles lutavam ali na África, e na missão que eles foram enviados, e não conseguiam o resultado esperado. Foi então que eles mandaram cartas para William, esse pastor William, dizendo assim: não dá mais para a gente continuar aqui, pastor, não dá. Sabe, no tempo das cartas ainda, eles escreveram as cartas para ele: não dá mais para continuarmos aqui, não está prosperando, a gente está aqui, está lutando e não dá. Diz que este homem pegou as mesmas cartas que ele mandou, a mesma carta, e escreveu de volta assim, na mesma carta embaixo: experimentem chorar. Experimentem chorar. Experimentem chorar. Quanto tempo que você não chora diante do Senhor? O avivamento é quebrantamento, queridos. Se nós queremos ser avivados, nós precisamos ser quebrantados. O Espírito Santo tem que nos convencer do pecado, da justiça e do juízo dele. Amém, queridos? É chorar. O dia que você for diante do Senhor, então, se deitar no chão do teu quarto, no teu momento com o Senhor, e chorar, e dizer: Espírito Santo, me convence. Você vai ver o que vai acontecer com você, coisa linda. Você vai ver o que o Senhor Jesus vai fazer, queridos. Aquele homem, William Booth, respondeu para os missionários: experimentem chorar. Eles já tinham lutado tanto com a obra missionária lá, nada estava dando resultado. Então há momentos, irmãos, que nós temos que ir para o altar do Senhor e chorar, e dizer: tem misericórdia, Senhor. Confessar as nossas vulnerabilidades, confessar, sabe, aquelas coisas que só nós sabemos, sabe, porque às vezes a gente tem vergonha de falar, mas para Jesus confessar. Olha só, oh, alabai, não dá mais para continuarmos. Olha só, o Senhor está dizendo: derrame suas lágrimas diante do Senhor. Derrame tuas lágrimas diante do Senhor. A Bíblia diz que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Diga amém, queridos. Quando você chora,
Jesus vem te acolher. Quando você diz: Senhor, eu quero mudar, eu não posso ser assim. Amém? Deus quer fazer da sua casa um lar cheio do Espírito Santo. Eu sempre gosto de fazer uma pergunta aqui, e eu vou perguntar agora: se na sua casa tivesse 10 pessoas iguaizinhas a você, seria céu ou inferno? Se tivesse 10 pessoas iguaizinhas a você dentro da sua casa seria um céu ou seria um lugar difícil, um inferno? Jesus quer nos curar dentro da nossa casa, nos nossos relacionamentos com pais, com filhos. Amém? Eu tenho um testemunho forte que eu vou contar no outro dia, do que aconteceu na minha casa, o que o Senhor fez na minha casa. Mudou toda a minha história, mudou meu chamado, mudou o chamado do meu esposo, mudou a vida dos meus filhos todos, por conta que eu dei resposta para Ele, pelo que Ele me pediu. Vou estar falando amanhã ou no domingo. Amém?